Assista agora Agricultura Alto Vale. Patrocínio. Motobombas flutuantes. Tecnologia em captação e transporte de água. Olá, o programa Agricultura Alto Vale já está no ar e nesta edição você vai ver. Vamos mostrar que iniciou a colheita do arroz em agronômica. Santa Catarina estima um prejuízo superior a 3 bilhões de reais com a estiagem na agricultura. Idoso de 81 anos leva mais de 300 picadas de abelhas. Caso aconteceu em Rio do Sul. Aprovado o projeto que proíbe a amarração de animais próximo às estradas estaduais. Plantação de soja continua crescendo no estado e na nossa região. A Aurora promove campanha de recolhimento de embalagens de agrotóxicos. Nós vamos falar sobre a importância de manter os cuidados contra uma praga que ataca o milho, a cigarrinha. Se aproxime no sofá e vem comigo no programa Agricultura Alto Vale desta semana. Que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV, você que acompanha o nosso programa Agricultura Alto Vale também pelas redes sociais, muito obrigado. Olha, Santa Catarina, aqui no nosso estado, o deputado federal Darcy de Matos protocolou na Câmara dos Deputados um projeto de lei que defende a ampliação do Código Florestal Brasileiro ao bioma Mata Atlântica. Segundo a Fiesc, a aprovação da proposta é fundamental para Santa Catarina porque a aplicação da Lei da Mata Atlântica inviabiliza propriedades rurais, especialmente aquelas próximas aos rios. E Campos Novos recebeu o maior evento do setor agropecuário em Santa Catarina. Essa é a 26ª edição do evento, que este ano reúne um número recorde de expositores. O show tecnológico Cooper Campus começou ontem e vai até nesta quinta-feira em Campos Novos, reunindo mais de 160 expositores. No ano passado, o evento, que acontece anualmente, precisou ser cancelado devido à pandemia da Covid-19. Agora são 3 dias voltados ao conhecimento de soluções e tecnologias existentes no universo do agronegócio. O evento é considerado o maior do setor em Santa Catarina e reúne pesquisadores de diversas empresas parceiras, palestras e campos demonstrativos. Além disso, o show ainda oportuniza negócios. A organização estima que o movimento econômico do evento, com negócios realizados durante e após, seja superior a 55 milhões de reais. 30 milhões em insumos agrícolas e 25 em máquinas, equipamentos, caminhões, automóveis e demais setores. Em 2020, na última edição realizada, o público visitante foi superior a 17 mil pessoas. E aqui no nosso estado foi aprovado o projeto que proíbe a amarração ou confinamento de animais a menos de 5 metros de distância das margens das rodovias estaduais em Santa Catarina. Proibir a amarração ou confinamento de animais a menos de 5 metros de distância das margens das rodovias estaduais catarinenses. É o que prevê o projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, que foi aprovado em plenário pelos parlamentares. Conforme o projeto, que altera o Código Estadual de Proteção aos Animais, o objetivo é evitar o atropelamento de animais de grande porte, como bois e cavalos, causando acidentes automobilísticos, ferimentos ou mortes. A proposta ainda precisa ser sancionada pelo governador para ser transformada em lei. Muitos dos acidentes que acontecem nas rodovias é porque os animais são tratados nas suas margens, eventualmente amarrados ali, se soltam e acabam colocando em risco tanto os seres humanos quanto a vida dos próprios animais, que acaba arrancada num acidente trágico em muitas ocasiões. Então é só uma questão de responsabilidade efetiva para com a vida animal e para com a vida humana também. E um idoso de 81 anos levou mais de 300 picadas de abelhas e sobreviveu. O caso aconteceu aqui em Rio do Sul. O seu Ivo tem um ferro velho na margem da estrada Blumenau, perto da escola Luiz Ledra. Apesar da idade, 81 anos, ele não perdeu a disposição para o trabalho e agora está retomando a rotina aos poucos, porque ainda tem sequelas do ataque das abelhas que sofreu há 2 semanas. O idoso levou mais de 300 picadas, 25 só na mão direita.
Foi depois que tentou retirar uma caixa de abelhas que mantinha perto do local de trabalho, na margem de um ribeirão. E eu fui lá para ir olhar elas para botar numa outra caixa, para ter mais uma abelha aqui, né? Quando eu peguei na caixa, era uma caixa podre que estava lá. A caixa se abriu, elas me avançaram. A maior parte na cabeça, pescoço, os braços. Nas mãos mesmo, aquilo parece que estava enxusmado de abelha. Dentro do nariz, dentro do ouvido, tudo tinha abelha. A recuperação tem sido lenta e ele está fazendo tratamento com medicação. O idoso tem inchaço no corpo, principalmente nos pés, sente dores nas pernas e está com dificuldade para ir ao banheiro, além de ter muita coceira no local das picadas. Estou me recuperando, porque eu fiquei 12 dias que eu não fiz nada no banheiro. Ó, isso é coceira. O senhor está tirando ferrão ainda em casa? Ainda tem alguma coisa? Ainda tem. Ontem ainda tirei 2 ainda. O socorro rápido no dia evitou que o pior acontecesse com o seu Ivo. Quando ele veio de lá, que eu vi que estava cheio de abelha, eu não entendi foi nada de começo. Aí ele pediu para jogar água, a gente jogou água. Ele estava realmente muito mal, dava de ver se ele dizia que estava acontecendo de vômito, que estava tonto, que sentia que podia desmaiar a qualquer momento. Veio a UTI do SAMU. Na mesma hora já medicaram ele e daí ele já foi internado. Então, assim, pra mim foi desesperador. Eu fui daqui até no hospital rezando dentro da ambulância para que ele, conseguisse ser atendido a tempo e ficasse bem. O pai que é uma pessoa que não para um minuto sequer, né? Daí tu vê ele ali sofrendo, tu não conseguia ajudar ele, a bexiga trancou, ficou tudo meio parado, né? Por causa o que os médicos explicam pra gente foi muito veneno. Parece que em 30 abelhas é um tanto X de veneno. Então, o que eles me explicaram lá no hospital que foi mais de 300 abelhas que picaram ele, né? Então, isso assim, é um excesso muito grande de veneno que ele tem no organismo. A área onde o enxame atacou o seu Ivo está isolada e a família procurou orientação de um apicultor para saber o que fazer com as abelhas que ainda estão no local. Graças a Deus que o pessoal do colégio não estava passando na hora, né? E isso preocupava bastante a gente, né? Tu vê que a faixa ainda está ali do bombeiro, porque assim a gente não vai tirar enquanto que não tirar as abelhas dali ainda, né? Se fosse uma coisa que elas tivessem vindo aqui, daí eu era contra elas. Mas não fui eu que fui lá mexer na casa delas. Elas têm razão, elas estão preservando a moradia delas, né? O caso chama a atenção pela gravidade. No mês passado, uma moradora de Presidente Getúlio levou mais de 100 picadas de abelhas. Denise Salvalagio Knis chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu e morreu. Ela era alérgica a picadas. Denise tinha 29 anos, era casada e deixou uma filha pequena. Para a família do seu Ivo, o fato de ele ter sobrevivido foi como receber uma segunda chance. Para nós é um presente de Deus, né? Como eu fui criada por ele, é muito gratificante saber que eu tenho ele aqui ainda. E quem anda bastante pela região percebeu que a plantação de soja tem aumentado cada vez mais no Alto Vale, no estado. E um dos motivos é o mercado para o produto. A oscilação de preços em muitas culturas está fazendo com que agricultores busquem novas opções que sejam mais lucrativas para a propriedade. E é por isso que o plantio de soja tem crescido bastante na região, principalmente nos últimos anos. A nossa região ela passou a ter uma expressão em produção de soja cerca de 10 anos atrás. E há cerca de 5 anos, mais ou menos, que ela, digamos, se expandiu com muita força devido aos preços, né? A cultura, ela nos últimos anos tem se mostrado muito rentável para o produtor. Isso faz com que ele acabe aproveitando melhor a sua propriedade, abrindo novas áreas, arrendando novos espaços em regiões diferentes. A gente tem uma migração muito forte de produtores do Vale para a região serrana, onde ele passou a arrendar terras de forma mais barata, em maior expansão, por exemplo. O Thiago explica que o custo de produção da soja é mais barato se comparado com outras culturas, o que também tem chamado a atenção dos agricultores. Perante algumas culturas, principalmente como o milho, o investimento inicial em insumos na cultura da soja é quase que 50% menor, né? Então a metade do custo de produção é investido para tentar tirar a mesma rentabilidade. É isso que atrai muito o produtor. Sem contar a estabilidade produtiva da cultura em si, a maior tolerância à estiagem em comparação ao milho, uma maior adaptação a solos mais pobres, que faz com que ela consiga avançar em áreas que a cultura do milho, por exemplo, não avança.
Por isso que a soja tem ocupado áreas que antes eram usadas somente para outras culturas. A soja entrou substituindo muita área de milho, principalmente, né? A cultura do milho teve uma diminuição de área plantada para grãos, né? Para silagem mantém-se, mas para grãos soja passou a ocupar um espaço. Ocupou o espaço da cultura do tabaco, que em muitos anos não foi tão rentável, ocupou o espaço de áreas de cebola, enfim, todas as culturas onde se planta no sequeiro, a soja vem tomando espaço, principalmente produtores que têm uma área um pouco maior, onde consegue se manter na atividade, cobrindo os custos da propriedade apenas com a cultura da soja. Novas tecnologias também têm ajudado os agricultores a melhorar o manejo e aumentar a produção de soja. A cultura da soja, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, onde se produz soja, novas tecnologias saem a todo momento. A gente é bombardeado quase que todo dia com novos produtos, novos cultivares, novos defensivos, novos produtos biológicos. E uma das funções nossas dentro da cooperativa, dentro do grupo de extensão tecnológica, é justamente filtrar isso, né? O que se adapta para a nossa região, o que não se adapta, para levar para o produtor de forma mais assertiva possível o que está vindo por aí, né? Nós estamos passando por um momento agora de mudança de biotecnologias, novos herbicidas, novos resistências a controle de lagartas vindo em cultivares novas, que até então não se tinha, se passou quase que 10 anos com uma única biotecnologia, e hoje a gente está vindo com duas plataformas diferentes, que são a Extend e a Enlist, de duas empresas diferentes, que vai revolucionar de novo aí o campo com mais facilidades para o produtor, digamos assim. Além de tudo isso, é o mercado da soja que tem atraído cada vez mais agricultores. A soja, basicamente, ela é cultivada em escala nas Américas, né? Então, o Brasil hoje é o principal produtor de soja, depois vem Estados Unidos e em terceiro a Argentina. Nós produzimos proteína, produzimos soja para abastecer o mundo inteiro. Então a demanda é crescente, porque a demanda de carne aumenta. Para se produzir carne precisa de proteína, precisa de soja, então é toda uma cadeia que cresce, né? Oscilação de preço acontece porque ela é uma commodity, ela é cotada em bolsa, sofre influência de clima, de dólar, de câmbio, então tudo isso influencia no preço. Mas o produtor que está antenado no mercado, ele tem possibilidade de fechar contratos antecipados para travar o seu custo e travar a sua margem. Então é isso que deixa a soja uma cultura muito interessante, diferente de outras culturas que não tem essa opção de se travar preços antecipadamente, né? E a seguir vamos mostrar que iniciou a colheita do arroz em Agronômica. Santa Catarina estima um prejuízo superior a 3 bilhões de reais com a estiagem na agricultura. O intervalo é curto, a gente volta já. Estimular a agricultura familiar em Santa Catarina. Esse é o objetivo de um projeto de lei de autoria do deputado Nilson Berlanda, que foi aprovado em plenário e agora segue para a sanção do governador. Conforme a proposta, no mínimo 30% dos recursos destinados à aquisição de alimentos por parte dos órgãos e entidades públicas de Santa Catarina devem ser utilizados para a compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, do pescador artesanal e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações. Estimular a agricultura familiar em Santa Catarina. Esse é o objetivo de um projeto de lei de autoria do deputado Nilson Berlanda, que foi aprovado em plenário e agora segue para a sanção do governador. Conforme a proposta, no mínimo 30% dos recursos destinados à aquisição de alimentos por parte dos órgãos e entidades públicas de Santa Catarina devem ser utilizados para a compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, do pescador artesanal, do empreendedor familiar rural ou de suas organizações. O parlamentar comemorou a aprovação da proposta, que inicialmente previa o percentual mínimo apenas para os estabelecimentos penitenciários do Estado. O governo do Estado, as comissões entenderam que a gente poderia ampliar isso para as demais áreas públicas do Estado de Santa Catarina. E agora, a oportunidade desse momento, estar presenciando então a aprovação pela maioria, com 5 votos contrários, mas foi aprovado o projeto para que o Estado de Santa Catarina incentive a agricultura familiar, que passe a adquirir o alimento produzido em Santa Catarina. E nesta semana iniciou a colheita do arroz em Agronômica. As máquinas estão trabalhando por aqui para o momento de colher o produto tão importante para a economia da cidade. É um momento marcante
para o município de Agronômica. Estamos fazendo um relato, estamos acompanhando, junto com o nosso secretário da Agricultura, nosso técnico da IPAG, estamos acompanhando todas as propriedades, os agricultores que estão colhendo arroz, e realmente vendo como é que as coisas estão se comportando, e a gente vai registrar então essa colheita do arroz, que felizmente, apesar de todo problema de estiagem e tudo mais, tem sido assim ainda correndo mais ou menos dentro da normalidade. Né? Algumas propriedades não tiveram perda, outras um pouquinho, outras aumentaram um pouco a produção, então tudo dentro da normalidade, felizmente. O arroz no nosso município é quase o nosso carro-chefe da agricultura, né? Até pela produção alta que nós temos por hectare, né? Hoje a nível mundial, a gente é praticamente o campeão a nível mundial, né? Temos aqui na propriedade do Fabrício hoje, fazendo a colheita. Já tive informação com ele ontem, conversando com eles ontem, que a produção aqui está muito boa, tá? Então ela não deu aquela perca devido à estiagem, porque aqui eles não têm problema de água, né? A água que foi suficiente. Então, e mesmo assim o solo, se ele tendo água suficiente para a floração, ele vai encher bem o grão, por causa do sol não faz mal. O que prejudica bastante mais o arroz é quando com excesso de chuva, no caso, né? Essa constatação é confirmada pelos risicultores, como o dessa propriedade que visitamos. Embora os produtores tenham enfrentado desafios nessa safra. Esse ano a produtividade está sendo bem dentro do esperado, né? Uma produtividade boa. Apesar de algumas áreas, nós tivemos uma incidência muito grande de ataque de percevejo esse ano, com dificuldade no controle deles. Mas aonde as áreas conseguimos controlar bem, está dando a produtividade bem dentro do esperado. Né? O clima também, apesar de ser um clima seco, mas para o arroz, tendo água, a gente conseguindo irrigar, ele produz bem. Né? Então a produtividade, a única coisa que está atrapalhando a gente que está preocupado é o preço, né? Que o preço reduziu muito, mas é coisa que a gente tem que primeiro pensar em colher bem para depois ver o preço, né? O prefeito é quem explica essa queda no preço, um dos grandes contratempos dessa safra. O ano passado foi comercializado a R$ 85 a saca, esse ano está 65. E os insumos, né, tudo, né, óleo, diesel, insumos, tudo os insumos em gerais para a produção do arroz, né, eles aumentaram consideravelmente, cada ano sempre aumenta. Então isso realmente vai diminuir um pouco a renda, né, do nosso agricultor, mas a vida do agricultor é essa, né? Infelizmente nós sempre lutamos, eu também sou risicultor, eu produzo arroz também, né? E a gente sabe que a dificuldade é essa. De qualquer forma, apesar de todas as dificuldades, a Agronômica se mantém como destaque nessa cultura. O município de Agronômica planta mais ou menos 355 hectares, que é a área aqui da cultura do arroz, né? Essa é uma área que se mantém, né? Porque é nas áreas de vargem, né? Então não aumenta a área, né? Ela sempre vai, todo ano ela se mantém. Hoje não temos mais espaço para abrir áreas novas para a cultura do arroz. Então, e é uma produtividade média aí, mais ou menos na faixa de 10 mil quilos, 12 mil quilos aí, né, que tá rodando aí na região, né. A gente sabe que a média do estado está na faixa de 8 mil quilos, né, então aqui a região do Alto Vale já tem a característica de ter uma alta produtividade aqui, né. A colheita do arroz costuma acontecer na época da tradicional festa da cidade, a Festa do Arroz. Mas ela nesse ano teve que ser adiada para junho por causa da pandemia da Covid-19. E é também lá em junho que os produtores vão poder participar de uma capacitação sobre o arroz irrigado. Aqui na unidade de agronômica nós temos as unidades demonstrativas de cultivares de arroz irrigado EPAGRE, né? E também distribuídas em alguns municípios aqui da região do Alto Vale. E no dia 3 de junho nós teremos aqui na cidade de Agronômica o 7º Seminário Regional de Arroz Irrigado do Alto Vale do Itajaí, onde traremos, além das produtividades obtidas nessas unidades demonstrativas, também um diagnóstico completo, né, do sistema de produção de arroz do estado e aqui da região do Alto Vale em si. Juntamente com a pesquisa e extensão da EPAGRE, trazendo também a questão do uso racional dos recursos, sempre no viés solo, água e planta. Santa Catarina estima um prejuízo superior a 3 bilhões de reais com a estiagem na agricultura. O milho silagem e a primeira safra de feijão foram as culturas mais atingidas até agora. Somando as perdas registradas nas lavouras catarinenses de milho, feijão e soja da primeira safra, a estiagem que atinge Santa Catarina desde o ano passado causou um prejuízo estimado de 3,7 bilhões à agricultura. Os dados foram divulgados pela EPAGRE.
Em termos econômicos, a cultura mais atingida até o momento foi a soja. Cerca de 21% da safra está comprometida, significando 551 mil toneladas a menos na colheita. Os prejuízos com essa baixa na produção somam mais de 1,5 bilhão. No caso do milho-grão, tivemos uma perda de 935 mil toneladas, representando uma quebra de 34%. Os dados são referentes à primeira safra de milho-grão do estado. O prejuízo estimado é de R$ 1,4 bilhão até agora. Essa perda impacta outros produtores no estado, porque o consumo anual de milho-grão em propriedades catarinenses é de 7,3 milhões de toneladas, o que deve forçar a compra do milho de outros estados e países. O milho silagem é o que teve maior perda em volume. A estiagem vai fazer com que o estado colha 2,9 milhões de toneladas a menos, com prejuízo superior a 627 milhões. A perda na produção chega a 31%. A primeira safra de feijão é outra que sofre com a pouca chuva em Santa Catarina. Até o momento, a estimativa é de 15 mil toneladas a menos do que o estimado inicialmente, uma quebra de 22%. O prejuízo deve ficar em torno de 63 milhões. E a seguir, nós vamos falar sobre a importância de manter os cuidados contra uma praga que ataca o milho, a cigarrinha. E a Aurora promoveu campanha de recolhimento de embalagens de agrotóxicos. Voltamos já. E o projeto de lei 4.385/21, que isenta o trabalhador rural que pretenda aderir ao regime geral de previdência social do pagamento de indenização referente ao período anterior a 1991, época em que a adesão desses trabalhadores ao programa era opcional. A proposta está tramitando na Câmara dos Deputados. O autor do projeto, o senador Paulo Paim, explica que a legislação brasileira condiciona a passagem de um regime previdenciário para outro ao pagamento de uma indenização pelo tempo de serviço prestado. O projeto altera a Lei Orgânica da Seguridade Social e o regime geral da Previdência Social. O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça da Cidadania. E agricultores de Aurora se mobilizaram para entregar embalagens vazias de agrotóxicos. A ação ocorreu de forma simultânea em várias localidades do município nesta semana. Na comunidade de São Martinho, dezenas de agricultores levaram as embalagens vazias de agrotóxicos para o descarte correto. O Adriano aproveitou para levar tudo que ainda tinha no galpão. Bastante útil eles virem buscar aqui, porque acaba acumulando muito nos galpão e não tem muito onde é que deixar também, né? A gente não pode deixar no tempo também, por causa que às vezes fica um pouquinho de resíduo ao redor da tampa, tem alguns produtos, né? É bastante importante os agricultores virem trazer as embalagens aí para estar devolvendo certinho. Isso aqui, na verdade, é amparado por lei, é uma obrigação do agricultor, né? Tá fazendo essa devolução das embalagens aí de agrotóxicos, né? Quando ele já faz a compra na agropecuária, ele já assina a receita e já assina ao mesmo tempo o termo de compromisso, né? De estar fazendo essa devolução. E hoje estamos aí, os agricultores aí estão fazendo a sua parte, né? Trazendo as suas embalagens aí para dar o destino correto, né? Assim, essas embalagens aí, elas não estão aí tomando qualquer outro destino aí que não seja o correto, ou está poluindo o meio ambiente, ou enfim, né? Então, o agricultor está fazendo a parte dele. Então, é um trabalho importante, porque o agricultor tem a responsabilidade, lá na agropecuária ele já tem o receituário, quando ele compra esse produto, e hoje, o dia que ele entrega, ele também tem uma documentação que ele tá legal com a lei, né? Porque até por carteira agrícola, para financiamento e coisa, hoje se exige que o agricultor esteja em dia com as normas ambientais. Tudo é encaminhado para a Associação das Agropecuárias da Bacia do Itajaí, a ABRE. O mês de fevereiro é estratégico para a realização desse trabalho. Os ciclos já terminaram, como as principais aí, é cebola, soja, o milho, né? E feijão, então essas lavouras já foram todas tratadas. Então, essas embalagens estão todas nos galpões e o mês de fevereiro, então, pega todas essas embalagens, já os vasilhames nos galpões, para a gente fazer essa campanha. Muitos agricultores aqui do município levam as embalagens vazias até a sede da ABRE, que fica no Braço Aurora. Mas essa campanha aqui é como um dia D, uma ação muito importante, quando eles aproveitam para trazer tudo que ainda possa estar guardado na propriedade.
hoje é o dia que mobiliza realmente, que acredito e tenho certeza que não vai ficar nenhuma embalagem aí jogada por aí, né, que é tão importante para o meio ambiente. Todos os agricultores hoje estão aqui, né, entregando as suas embalagens e dando o destino correto. Parabéns aos nossos agricultores. E quem produz milho teve que aprender a conviver com uma praga que trouxe grandes prejuízos, a cigarrinha do milho. Por isso que o combate a essa praga precisa continuar. Ela é uma praga pequena que, para quem não conhece, é até difícil de identificar, mas que trouxe grandes prejuízos para produtores do estado. Esse agrônomo explicou como a cigarrinha do milho ataca a planta. A cigarrinha hoje é um grande problema no Brasil inteiro. É um pequeno grande problema, podemos dizer assim, pois ela é um inseto muito pequeno, mas ela injeta molicutes para dentro da planta. Esse molicute é um tipo de uma bactéria sem parede celular, mas que ele se multiplica no interior da planta e conforme a pressão do inseto dentro da lavoura, você vai aumentando essa quantidade de molicutes dentro da planta, que quando chega próximo ao florescimento, por exemplo, do milho, ela entope os vasos e as plantas começam a cair. Ela é a causadora dos enfesamentos nas plantas de milho. Como a cigarrinha do milho era pouco conhecida no estado, trouxe grandes prejuízos para produtores de Santa Catarina. As perdas chegavam a 80%, 90% até 100% da lavoura. Ela era uma praga pouco conhecida no estado de Santa Catarina. Existia já focos no oeste de Santa Catarina, mas ela era pouco conhecida pelos produtores aqui na região. É uma praga que no estado, por exemplo, no estado de Goiás, ela já tinha há vários anos, os produtores já estavam acostumados a fazer as aplicações. Como é uma praga que migra muito, ela foi descendo em Goiás, chegou no Paraná e na safra 2021 ela chegou com uma pressão muito forte no estado de Santa Catarina, causando perdas de até 100% na áreas de alguns produtores. Né? Por isso que é importante que os produtores de milho combatam a cigarrinha. Você tem que começar o manejo desde que a planta está novinha. Então ela emergiu ali, você já tem que ir acompanhando. E se você tiver a presença da praga na lavoura, você já tem que entrar com um controle, sendo ele químico, mas o ideal é que você entre com um químico mais o produto biológico, porque o químico ele vai te dar um controle inicial e o biológico vai te dar o residual na aplicação. Por quê? Uma cigarrinha, quando contaminada por um micro-organismo, no caso o Fly Control, que é o produto comercial, quando ela se contaminou, a própria cigarrinha vai passar esse fungo para as outras cigarrinhas que possam vir a eclodir dos ovos ou essas que podem vir de uma lavoura para outra. O agrônomo explica ainda que o combate à praga deve ser mantido pelos produtores para não atingir, por exemplo, propriedades vizinhas. Por exemplo, ano passado, o produtor que perdeu a sua lavoura de milho ano passado por causa da cigarrinha, ele já estava ciente do problema. Então ele começou desde pequeno a fazer controles, mas a gente está percebendo esse ano o que está acontecendo. Teve alguns produtores que fizeram algumas aplicações e conforme ele fez aplicações a população baixou. Aí um começou a conversar com o outro que já não estava mais tendo cigarrinha, daí tem aquele produtor que fala não vou aplicar e a população está voltando muito forte. Não adianta um produtor fazer a aplicação e seus vizinhos não fazer, porque ela é uma praga que migra de uma lavoura para outra. Então o ideal é que todos façam a aplicação para você conseguir reduzir essa população, né? O programa Agricultura Alto Vale termina aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis na nossa página no Facebook. Aproveita para curtir, comentar e compartilhar. Não se esqueça, estamos também no YouTube. Aproveita para se inscrever e acionar o sininho. A gente se encontra na semana que vem, no próximo programa. Um grande abraço, obrigado pela companhia e até lá. Você assistiu Agricultura Alto Vale. Patrocínio: Motobombas flutuantes. Tecnologia em captação e transporte de água.